Boa noite, pessoal. Agora vocês me escutam? Boa noite, sim. As meninas. Tava com o microfone desligado, né? Vocês não iam ouvir, né? Vamos começar então nossa aula de farmacognosia. Hoje nós vamos falar sobre saponinas. É o que falta aí para nossa avaliação da semana que vem, né? Saponinas. E não sei se vocês já viram, que eu já postei para vocês a atividade avaliativa de A2. Vocês encontraram no AVA? Dei uma Eu não vi olhadinha. ainda não. Dei uma olhadinha que eu coloquei hoje. Vocês têm até o 1º de dezembro para entregar. E é sobre controle de qualidade de matéria-prima vegetal, especificamente, né, de uma espécie vegetal, que é o ipê roxo. E é uma atividade bem simples, tá? Então façam, mandem para mim lá, postem pelo AVA mesmo, viu? Evitem mandar por e-mail, porque depois fica difícil para eu identificar. Encontrar, né, várias turmas, vários e-mails, isso é ruim. Por isso que é bom pelo AVA, que a gente já dá a nota direto pelo AVA mesmo. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre saponinas. Quero que vocês observem aqui. Não sei se vocês já estudaram isso em farmacologia, em bioquímica, mas esse núcleo que vocês estão vendo aqui, ó, que é comum a todas as saponinas, é o núcleo esteroidal. Então, uma das funções que vocês vão ver aqui, uma das utilizações das saponinas estão relacionadas aos esteroides, hormônios, né? Temos espécies aí que são utilizadas para melhorar o perfil hormonal, né? Principalmente de testosterona, melhorar o estímulo, são usados como estimulante sexual e no emagrecimento, né? E para acelerar o metabolismo, né? Promovendo emagrecimento, o efeito termogênico, como a gente diz aí também, né? Em estética. Mas tudo isso está relacionado a essa característica que é esse núcleo esteroidal que a gente tem aqui. São saponinas porque possuem uma parte polar e uma parte apolar. Esse núcleo grandão aqui que vocês estão vendo esteroidal é apolar. E temos um açúcar aqui, ó, sugar, ligado aqui nesse oxigênio, que é polar. Por isso que são chamados de sabões, né? Saponinas. Formam espumas quando colocadas em água e agitadas aí, ok? Saponinas, né, do latim vem de sabão, é um grupo de glicosídeos que tem um núcleo esteroide ou terpeno policíclico, como a gente viu aqui. Ou esteroide ou triterpênico. A diferença é que o esteroide tem 27 carbonos e o núcleo triterpênico tem 30. São caracterizados pelas propriedades tensoativas, né? Possuem parte polar e apolar. Com isso, elas vão reduzir a tensão superficial da água e apresentar ação como detergente e emulsificante. A molécula tem a parte lipofílica, que é o triterpeno ou o esteroide, e a parte hidrofílica é formada pelo açúcar. Quando em contato com a água, a parte hidrofílica vai interagir com a água e a parte hidrofóbica vai interagir aí com gorduras, né? Com lipídios. Por isso tem a característica de sabão. Em solução aquosa, forma uma espuma persistente e abundante, né? A gente tem um índice que a gente trabalha em aula prática, quando a gente faz prática, né, de saponina, chamado índice afrosimétrico, que é o índice de espuma que a quantidade da droga gera. Isso é quase, né, claro que de maneira bem mais simples, mas é quase uma análise quantitativa, né? É uma análise quantitativa, mas não com muita sensibilidade, com muita precisão, né? Mas a gente pode imaginar que quanto mais espuma forme 1 grama da substância, por exemplo, em 10 ml de água, 9 ml de água, como a gente faz, é porque tem mais presença de saponinas. Tem uma saponina muito usada aí no mercado atualmente, né? Tanto para homens homens na terceira idade, para reposição hormonal de homens, até mulheres também utilizam para melhorar o desempenho físico, sexual também, que é chamado de tríbulos terrestres, é uma planta que tem alto teor de saponinas, variando de 40% a 60%. Tem o ginseng também, né? Vocês devem conhecer melhor.
utilizado, todas as duas são da medicina chinesa. Possuem elevada solubilidade, agem sobre membranas, causando desorganização das mesmas. Tem uma outra atividade prática que a gente faz também, que é ver a presença, o que a saponina faz. Presença de saponinas em sangue, em meio agar com sangue. Ela rompe as células, né? Causa lise das células. E complexam com os esteroides. São geralmente externutatórias e irritantes para as mucosas, né? Causam dor nas mucosas, irritação nas mucosas, acabam causando também diarreia aí, se for ingerida, né? E tem sabor amargo e acre. Grande interesse farmacêutico aí como substâncias ativas, como adjuvantes em formulações, matéria-prima, para hemissíntese. Como ela tem aquele núcleo esteroidal, eu posso utilizar dessas plantas, né, dessas moléculas, como precursoras para a síntese de hormônios. Então, elas podem ser utilizadas na indústria farmacêutica para se servirem de protótipo ali para a síntese, né, e hemissínteses, né, de moléculas maiores, principalmente moléculas esteroidais. Ok? São tóxicas para animais de sangue frio, insetos e moluscos. Algumas plantas são utilizadas há muito tempo como repelente de inseto e molusco. Em águas, em hortas, algumas culturas antigas utilizavam uma solução que eles faziam, né, de uma planta, um extrato, né, de uma planta na água, para irrigação quando havia presença de caramujos, para que matasse, né, desse controle dessas pragas. De acordo com a sapogenina, né, que são as geninas aqui, a base pode ser esteroidal ou triterpênica, a classificação vai ser de acordo com o número de carbonos. 27 carbonos é uma saponina esteroidal, 30 carbonos é uma saponina triterpênica. Ok? Observem que, 13 e 14, isso aqui continua para cá, né? Começa lá do 1, a mesma coisa, e aqui ela continua. É porque aqui a molécula está cortada exatamente aqui, nesse carbono, o terceiro ciclo, ciclo C. Mas tem o A e o B para cá também. Joia? Bom, outras classificações aí menos utilizadas, pelo caráter ácido, básico ou neutro, presença de carboxila na genina ou na glicona, presença de aminas secundárias ou terciárias, glicosídeos nitrogenados esteroidais, parte açucarada é chamada de glicona, né, e a parte sem açúcar é chamada de aglicona. Podem ter uma cadeia de açúcar no carbono 3, ou podem ter duas cadeias de açúcar, uma no carbono 3 e uma em outro. Aí vão ser mono ou bidesmosídicas. Em geral, a glicona é formada por um oligosídeo linear com 5 oses, né? Normalmente apresenta glucose, galactose, arabinose, xilose, fucose, ácido glucurônico e ácido galacturônico. As esteroidais possuem esqueleto com 27 carbonos, no sistema tetracíclico, né? Observem que são 1, 2, 3, 4 ciclos. O outro é pentacíclico, como a gente vai ver. São menos distribuídos na natureza que as triterpênicas, principalmente presentes em monocotiledôneas. São também encontradas em dicotiledôneas e alguns gêneros de digitales, principalmente dos glicosídeos cardiotônicos, como a gente vai ver. É uma sequência dessa aula. Apresentam grande importância farmacêutica, né? Principalmente porque são precursores para a síntese de compostos esteroidais, como eu disse. Como elas possuem um núcleo esteroidal, elas já são utilizadas para sintetizar outros hormônios esteroidais, como hormônios contraceptivos, diuréticos, e apresentam funções estruturais também aí, né? Variações aí de acordo com as funções presentes, né? Com os núcleos, furostano, epirostano, ok? Aqui as triterpênicas, do esqueleto com 30 carbonos, e aqui eles já são pentacíclicos, 1, 2, 3, 4, 5. Estão vendo aqui? Vai até o E, né? As
esteroidais vai até o anel D, tetracíclico. As triterpênicas vão até o anel E, pentacíclico. São raras as monocotiledôneas, mas abundantes em outras plantas aí, existindo em grande quantidade, como eu disse, de 40% a 60% da composição. Propriedades físico-químicas. Apresentam-se como substâncias sólidas, brancas ou amareladas, geralmente amorfas, porém cristalizáveis. Isso quando extraídas, né? Se eu falar do extrato vegetal da planta, aí vai depender muito da planta em si. O ginseng é uma raiz, o tribulus terrestre é a folha. Então, isso vai depender muito da droga vegetal que é utilizada, né? Se dissolve em soluções alcalinas, com precipitação por ácidos, solúveis em água e insolúveis em solventes orgânicos, apolares. Normalmente encontram-se no vegetal como misturas complexas de difícil separação, pela pequena diferença, né, entre os glicosídeos. Então é difícil da gente fazer a separação entre elas. E em termos de questões laboratoriais aí, a gente faz extração com água ou solução hidroalcoólica, mais fácil devido à polaridade ali delas, né? Identificação, formação de espuma no extrato aquoso, como eu falei com vocês. Faz o extrato aquoso a 1%, né, 10% às vezes aí. 1% fica a concentração final. A gente faz um extrato aquoso a 10%, pega 1 ml dele, coloca mais 9 de água num tubo de ensaio, balança e mede. Que a gente chama de índice afrosimétrico, é um cálculo que a gente faz, mas a gente faz uma medida com uma régua, né, dos centímetros de espuma que foi gerado com a agitação constante aí durante alguns segundos. Essa espuma tem que ser persistente, até 15 minutos. E aí, quanto mais saponina, maior é o índice afrosimétrico, maior a quantidade de espuma. Cromatografia e reações colorimétricas também, chamada de reação de Lieberman, com anidrido acético, em meio sulfúrico. O doseamento pode ser pelo índice de espuma, como a gente viu aí, né, pela quantidade de espuma formada. Poder hemolítico, aquele outro exemplo que eu dei para vocês, que é a gente identificar como age sobre uma célula, né, como causam desorganização de membrana, elas vão causar lise das hemácias. Então, como vai reagir no meio agar-sangue? E mais recentemente, colorimetria, espectroscopia, espectrofotometria, ultravioleta, cromatografia em camada delgada de sílica também, HPLC, cromatografia gasosa. Propriedades biológicas e farmacológicas. Complexos são com esteroides, proteínas e fosfolipídios, então vão aumentar a permeabilidade e movimento de íons na água. É a ação hemolítica que eles acabam tendo aí, né? Por isso são usados como ictiotóxica e como molucicida. São usados aí como repelentes, como inseticidas e como no controle, né, de moluscos. Por exemplo, o controle da bionfalária glabrata, né, causadora e vetor, né, vetora da esquistossomose. O Schistosoma mansoni. E atividade antifúngica e antiviral. Também tem ação espermicida por causarem essa desorganização da membrana, né, acabarem causando lise celular. Então, eles acabam gerando esse efeito espermicida também. Alguns são utilizados em preservativos com espermicida. Atividade expectorante e diurética, anti-inflamatória. Todos os corticoides, como a gente chama aí, são anti-inflamatórios esteroidais, possuem núcleos esteroidais também, né? Então é fácil da gente entender por que ele tem ação anti-inflamatória, tem ação sob o perfil hormonal do organismo. Atividade imunomoduladora e citoprotetora. Os mecanismos não são muito bem elucidados, né? Carecem de mais elucidação aí, de mais pesquisas, né? A principal utilização das saponinas esteroidais é na indústria. A maioria dos esteroides que são hoje utilizados aí, vendidos como anticoncepcional, anti-inflamatórios, corticoides, né, glicocorticoides, andrógenos, estrógenos, progestágenos, são obtidos por hemissíntese a partir dessas sínteses
a partir de fontes naturais, né? De plantas com presença de altos teores de saponina. Utilizados como adjuvante para aumentar a absorção de outros medicamentos, como detergentes e emulsificantes, suspensões coloidais e emulsões, afrógenos em sabões, shampoos, loções capilares, dentifrícios. Afrógeno, né, para causar espuma, né? O índice afrosimétrico é de espuma, né? O prefixo afro. Afro, né, com acento aí, vem de espuma. Drogas muito utilizadas aí. Quais são as mais utilizadas conforme as indicações? Anti-inflamatório, alcaçuz, castanha da Índia. Em flebologia e proctologia, temos a gilbarbeira e temos a castanha da Índia também. Temos na tosse a polígala, a era, né, que é a Hedera helix, prímula. Na dermatologia, centelha asiática, calêndula. A calêndula é essa margarida, né, como a gente chama aqui no Brasil. Drogas adaptógenas como o ginseng e o tríbulos terrestres, que foi o exemplo que eu dei para vocês aqui, e detergentes aí como quilaia. Aqui para vocês observarem, ó, isso é um inhame, né, que é um tubérculo aí que todo mundo conhece, é fonte de diosgenina. Temos aqui também o agave, que é fonte de ecogenina. O agave é utilizado para fazer tequila, né, mas possui saponinas também. O inhame todo mundo sabe, possui saponinas, né? Você já viu a capacidade dele de formar espuma em água, né? O alcaçuz é uma raizinha, né? Os raízes e rizomas são mascados, são muito doces. Significa raiz doce, né? Possui a glicerrizina, 50 vezes mais doce do que a sacarose, né? Pode ser utilizada aí como adoçante, né? Dietético. Tradicionalmente utilizado como antitussígeno em transtornos digestivos. O extrato tem atividade antiulcerosa gástrica. A genina é utilizada como anti-inflamatória por via tópica, eczemas, dermatites, picaduras de inseto, inflamações da cavidade bucal. Aromatizante e edulcorante, né? Por ser muito doce, mascar o sabor aí ruim de medicamentos. Indústrias de balas e bebidas. Aumenta a retenção de líquidos e sódio e provoca depressão de potássio. Então, evitar em pacientes cardíacos e hipertensos. A castanha da Índia, não sei se vocês conhecem também, né? Não é uma planta nossa, não é nativa aqui do Brasil, é uma planta exótica, mas é muito comum o medicamento, né? É muito utilizado, ok? Castanha da Índia tem 10% da massa da droga correspondente a saponinas, é uma quantidade pequena, se você comparar com tríbulos, que pode ter até 60%. Possui uma mistura de saponosídeos totais, chamada de ecina, e o extrato apresenta propriedades anti-inflamatórias, anti-edematosas, anti-exudativas, aumenta o tônus venoso, aumenta a resistência e diminui a permeabilidade. Por isso que é usado aí para varizes de membros inferiores. Pernas, né? Indicada na insuficiência venolinfática para membros inferiores, principalmente preparações tópicas, né? Tem um creme de castanha da Índia, muito usado. Também em formulações anti-inflamatórias para aftas e ulcerações bucais. Centelha asiática, essa planta aqui. Originária da Ásia, amplamente encontrada no Brasil, no Rio Grande do Sul até Minas Gerais. O principal componente é o saponosídeo, que é um específico da centelha asiática, que é chamado de asiaticosídeo, e historicamente utilizado na medicina ayurvédica, né, que é a medicina indiana,
para enfermidades da pele e transtornos nervosos. Acelera a cicatrização de feridas superficiais, queimaduras, úlceras venosas, hemorroidas. Então, é muito utilizado aí também em preparações tópicas, né? Dermatológicas, proctológicas, bucais. Polígala, essa plantinha aqui, possui de 5 a 10% de saponosídeo. Xarope de polígala aumenta o volume de secreção bronquial. Utilizado no tratamento de tosse não produtiva e possibilidade de irritação gastrointestinal com uso prolongado. Isso é comum para toda substância, toda planta que tem alto teor de saponina. O uso por muito tempo pode causar irritação intestinal. Então, é comum que faça esse uso por 3 meses, como ginseng, depois pare, né? O próprio tríbulos também. Manter de forma contínua é complicado devido a essa característica. Essa aqui é a Aquilaia, encontrada no Chile, Peru e Bolívia, já é uma planta aqui das Américas, né? Possui mais de 50 tipos de saponinas e principal fonte de saponinas industrializadas, como estabilizantes de suspensão, espumantes aí, né? Emulsificantes na indústria alimentícia. Bom, resultados aí de estudos clínicos demonstraram ação hipocolesterolêmica, estimulante do sistema imune, para vacinas antirrábicas aí, né, para potencializar, orais, imunoestimuladora por via oral intradérmica, em vacinas antiparasitárias, e acabam estimulando também a absorção de antibióticos e peptídeos por via nasal e ocular, em pesquisa ainda, né? O ginseng, deve conhecer aí também, né, o Panax ginseng, utilizado na medicina chinesa aí há mais de 3.000 anos como estimulante, né, geradora de vitalidade. Tem um aspecto antropomorfo, né? A imagem da raiz, parece um homem. E tem mais de 28 tipos de saponinas também. Existe o ginseng, o Panax, né? Que é o ginseng que a gente costuma utilizar aí, que a gente conhece, vendido aí em drogarias, né? Mas tem esse ginseng chinês e tem o ginseng russo também. Então, existe essa grande variação de nomes, de termos e da planta também em si, né? Possuírem efeitos semelhantes, apesar de não serem a mesma espécie. São adaptógenos, né? Ou seja, são agentes anti-estresse. Aumenta a resistência, né, às influências externas aí do meio. Muito, né? A síndrome de abuso pode apresentar insônia, nervosismo, euforia, diarreia matinal pela irritação intestinal, erupções cutâneas. E contraindicações tem muitas, né? Gravidez, lactação, diabéticos, hipertensos. Pode interagir com fármacos hormonais pelo núcleo esteroidal, okay? Hipoglicemiantes, anticoagulantes. Então, deve ser tomado com muita cautela. Essa é a Tribulus terrestris, como eu disse também, é uma planta da medicina chinesa. Está sendo muito utilizada, né? Muito utilizada na medicina tradicional aí, né? No mundo todo, foi incorporada às medicinas tradicionais e práticas integrativas e complementares, principalmente por ser também uma droga adaptógena e promover melhora dos perfis de testosterona, né? Em homens já na terceira idade, muito procurada por fisiculturistas, né? Que fazem atividade física, para manter, né? E, obviamente, como aumenta o nível de testosterona, ele aumenta também o ganho de massa muscular, né? Ajuda a emagrecer, perder massa em gordura e ganhar em massa muscular, né? Massa magra. Ok? Deixa eu abrir o outro aqui rapidinho, para a gente dar continuidade aqui, falar sobre os cardiotônicos.